Oi, Elô. Oiê, Tudo bem, dá pra querida? ver a luz aqui, né? Mas não tem jeito. Pois é, reflete no óculos. É. Mas já transformou tua casa num estúdio, então, né? Não, eu só comprei esse negócio aqui, porque também fica muito esquisito. Já a câmera geralmente fica de baixo, já fica feio, né? Aham, Aí depois ainda fica sem luz, então tem que é tirar os verdade. óculos, mas eu não vejo. Vamos sem óculos, então. Não, fique à vontade, faz do jeito que você quiser, não tem problema nenhum. Eu também me socorro dos óculos aqui, porque senão eu não enxergo nada. Às vezes surge alguma pergunta aí. Você tá bem? Tô bem, e você? Também, graças a Deus, tudo Muito certinho. obrigada por me receber. Imagina, eu que fico extremamente feliz com a tua presença. Nós temos já uma amizade, nem sei de quantos anos, mas, meu, faz tempo. Eu acho que você estava terminando o doutorado na época ainda, se não me engano. Depois você foi para fora, enfim, ixi, faz tempo, faz Foi tempo. quando a gente se conheceu no contexto do IBC CRIM, né? Sim, E foi quando eu estava fazendo os créditos do doutorado, a gente está falando de mais ou menos 2001. eu acho que você, depois ainda que foi para o gabinete do ministro Peluso, Foi. né? Eu fui em Eu me 2003 lembro. para lá. Isso, quando a Marta saiu, você foi, não foi? Contrário. Contrário. Eu fui com Tá. ele quando ele foi nomeado, eu saí e a Marta foi. Ah, então, eu participei da campanha dele lá no IBC CRI, então é antes mesmo, tem razão. Que Boa legal. campanha, né? Um dos melhores ministros que o Supremo teve. Pois é, sem dúvida alguma. Mas que bacana. Elô, bom, muito Diga. obrigado mais uma vez aí por falar com a gente de um tema que é um tema que você se dedica há muitos anos no direito penal a respeito desse tema, né? Que é o exercício da advocacia e lavagem de capitais, né? Uhum. Tema extremamente sensível. E eu me lembro quando você lançou o livro, eu participei de uma palestra tua e na época tinha, eu acho que muito mais dúvidas do que atualmente. Acho que foram sanadas algumas dúvidas, né? Mas eu gostaria que você contextualizasse para a gente o problema em si, né? E quais são as perspectivas disso, haja visto que não tem um assentamento de uma posição ainda do tema, né? Então, fique à vontade para falar a respeito desse tema, Elô, por favor. Falo sim, com muito prazer. É, Primeiro, obrigada de novo e boa tarde a todo mundo que está aí. Esse livro mencionado, ele foi publicado em 2013, eu acho, 2014, talvez. E ele visava a fazer uma análise dos pontos de conexão entre exercício de advocacia e lavagem de capitais. E eles são, assim, basicamente três, continuam sendo três também. Primeiro, o advogado, eventualmente como partícipe de estruturação de operações de lavagem, e aí não disse nada se com dolo, sem dolo, não, se conduta típica ou não, disse como possível partícipe, né? O advogado como recebedor de honorários, né? E o advogado, eventualmente, como encarregado do dever de reportar operações suspeitas. Então, vamos lá. Primeiro ponto, participação de advogados em operações de lavagem, né? E acho que esses três pontos de contato têm que ser estudados separadamente. Exatamente. E a gente tem que tomar muito cuidado para não correr e querer olhar essa questão no direito estrangeiro, especialmente naqueles países com os quais nós temos mais familiaridade, Alemanha, Espanha, por exemplo. Então, o primeiro ponto é a participação do advogado em estruturação de operações de lavagem, né? Ou parte desse serviço prestado pelo advogado pode ser usado para lavagem. Dou um exemplo corriqueiro. Muitas estruturas de lavagem de capitais envolvem a criação de pessoas jurídicas. O Estatuto da OAB obrigou todo o estatuto do contrato social ser assinado por um advogado. Então, invariavelmente, onde houver uma PJ, vai ter uma assinatura de advogado. Então, os advogados prestam, sim, contribuições, não disse que são puníveis, contribuições, podem prestar, né? Ou é comum que prestem contribuições, não disse que são puníveis, para operações de lavagem. Qual é o problema aqui? É justamente separar o punível do não punível.
Esse é um problema. Como esse problema pode ser enfrentado? Primeiro ponto, através de condutas neutras. Condutas neutras vamos dizer, é um topos da imputação objetiva, que diz que certas participações cotidianas praticadas no contexto de atividade profissional, desde que não extrapolem esse contexto, não podem ser consideradas contribuições criminosas em condutas de terceiros. Isso já traz uma questão importante. Padrões de conduta, padrões profissionais. Né? Essa é uma das razões pelas quais eu e a minha equipe de alunos, ex-alunos, profissionais que estuda esse tema, nós sempre provocamos, não só, mas também o Celso Village, o Pier Paulo Bottini, provocamos a OAB a regulamentar um pouco mais a nossa profissão, ou criar guias de boas práticas, para justamente você poder arguir, no caso de uma investigação, que você seguiu os padrões. Eu não estou falando dos criminalistas, tá? Porque nós geralmente não prestamos esses serviços. Sim. Nós atuamos no contencioso, e o contencioso não envolve, normalmente, no desempenho normal de uma atividade contenciosa, nenhuma contribuição para a lavagem. Beleza. Provocamos sempre a OAB, não conseguimos nenhuma... não teve eco esse chamamento. Isso desde aquela época. Segundo ponto, recebimento de honorários e lavagem de capitais. Esse agora é o olho do furacão atual, porque a Lava Jato, né, ela revelou utilização de escritórios de advocacia para repasse de propina. Então, hoje, vamos dizer, por essa demanda da Lava Jato, essa é a questão mais premente. E aí, nesse ponto que a gente tem que ser muito atento para não sair correndo e olhar a Alemanha e Espanha, por exemplo. Exatamente. Que são países que criminalizam o recebimento de honorários maculados. Não só de honorários maculados pelo advogado. Eles punem como lavagem o recebimento de produtos do crime, na forma de bens, direitos ou valores. Nós não punimos isso. Nós só punimos o recebimento com o fim de ocultar ou dissimular a origem, propriedade, localização, disposição de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Então, receber honorários maculados não é crime no Brasil, como não é para o advogado, nem para o médico, nem para o dentista, nem para o arquiteto, tá? Todas as pessoas que também prestam serviços. Como não é para o dono do supermercado, da farmácia, da loja de imóveis, o que você quiser aí. Então, não é. Que acho que é uma escolha sábia do Brasil. Porque eles têm um problema lá enorme, acabam tendo que fazer ajustes de interpretação. A Alemanha fez aquele ajuste, que o advogado só pratica lavagem via recebimento de honorários se tiver dolo direto. Essa é uma saída altamente insatisfatória, né? Porque tudo que é no tipo subjetivo é problemático, depende de prova. Provar o que ia na cabeça do agente na hora do crime não é fácil. Então, uma solução muito insatisfatória pode dar aso para o arbítrio, né? Sim. Pode inverter o ônus da prova. Então, acho que o Brasil foi sábio nesse ponto. Então, primeiro, receber honorários maculados por serviço prestado não é crime. Nem para o advogado, nem para o dentista, nem para o médico. O que a gente viu na constelação de casos da Lava Jato foi a utilização de contratos de honorários para encobrir o repasse de quantia que não era pagamento por serviços para depois ser repassada para funcionários públicos. Tá? Nesse caso, eu vou deixar de lado um pouco aqui, porque a gente está tendo uma interpretação um pouco estranha da lavagem aqui, mas nesse caso, o que vamos dizer, a incidência penal mais comum seria uma contribuição na corrupção. Exatamente. Tá? Uma contribuição no exaurimento da corrupção ativa. Eu prometo a vantagem e eu pago por meio do meu advogado. Isso a gente viu com bastante frequência. Sim. Isso ainda não é lavagem. A não ser nessa linha, né? Tem uma linha que sustenta isso, que esse mesmo ato dispararia um concurso formal. Por eu estar repassando a propina por um terceiro, eu estou praticando com isso. O terceiro estaria, ao mesmo tempo, contribuindo no exaurimento da corrupção ativa
e praticando já uma contribuição na lavagem. Eu discordo desse entendimento, mas seriam as duas figuras que entrariam em jogo nesse tipo de caso. Então, tá, essa é uma questão. Só que até chegar aí, né? Até alcançar esse juízo, recebeu para os serviços, ou recebeu uma parte para o serviço, uma parte para passar propina, ou recebeu só para passar propina, quem não praticou a lavagem nem a contribuição para a corrupção ativa já está envolvido num processo penal. Muitos de nós que não temos escritórios que viraram uma marca, dependemos do nosso nome, e aí é tarde demais, né? Provavelmente recuperável, bem provavelmente recuperável a sua carreira. Então, provocamos a OAB faz tempo para também fazer uma resolução indicativa de padrões de recebimento de honorários, para que você não tenha que você fazer a prova de que os honorários eram justos, de que você prestou serviço. Às vezes esse serviço não é tão tangível. No contencioso tem peça processual, vai na delegacia, tem audiência, mas em outros âmbitos, às vezes, não é tão tangível assim, né? A OAB também enfim, não se interessou por controlar. A gente não sabe, por exemplo, na nossa área penal, é muito comum que nós sejamos contratados no momento em que o cliente está sujeito a tantas medidas cautelares patrimoniais que ele não tem como pagar os honorários iniciais. Né? E aqui nós temos uma cultura também de não liberar bens apreendidos para pagar defesa, nem comida de filho, nem nada, que é uma atrocidade do sistema brasileiro. Até o TPI libera. Né? É uma atrocidade. Mas deixa isso para lá. Então, é comum que receba de terceiros. Como que nós poderíamos fazer para receber de terceiros de uma forma segura? Porque vedado não é. Sim. Né? Um terceiro pode pagar a dívida do outro. A questão é você poder explicar isso. E nesse sentido, uma regulamentação da nossa profissão nos ajudaria a saber, quando eu for receber de terceiros, tem que tomar tais e quais cuidados, pegar tais e quais documentos e pronto, vai trabalhar tranquilo. Né? Então, essa era uma proposta que a gente também estava nesse leque aí de questões com relação à OAB. E a terceira questão é a questão do dever de reporte dos advogados, né? Eu entendo, junto com o Pia, que o inciso 14 do artigo 9º, parágrafo único da Lei de Lavagem já incluiria, por sua redação, o serviço de advogados que dessem assessoria nas operações financeiras, societárias e imobiliárias. Mas o artigo 14 exige que essa é uma norma, essas normas do artigo 9º são normas de eficácia contida, porque o 14 diz o seguinte, só pode regulamentar no detalhe o órgão regulador se a profissão não tiver órgão regulador. Nós temos a OAB. Então, quer dizer o quê? A obrigação está lá, mas ela não pode ser executada, ela não tem uma eficácia plena, enquanto a OAB não regulamentar. A OAB não regulamentou, a OAB disse que isso violava o sigilo profissional e não regulamentou. Isso já em 2012, quando esse inciso foi acrescentado. Eu sei que há advogados que andaram reportando operações para o COAF, para se proteger. Essa discussão do sigilo, né, o que entra aí, a grande preocupação da OAB era a questão do sigilo profissional. E esses assessores, os advogados que dão assessoria em operações, veja só, não estou falando de contencioso, não estou falando de elaboração de contrato, eu não estou falando de atividades bem privativas da advocacia. Eu estou dizendo de realmente assessoria de operação imobiliária, operação financeira, operação societária. Eu sustento, e o Pia também, e acho que eu estou bem acompanhada nisso pelo Celso Villard igualmente, que a OAB deveria regulamentar sim. E há várias formas interessantes de regulamentar. Para quê? Para proteger o advogado. Né? Então, uma das soluções, por exemplo, inclusive uma que a gente propôs via Márcio Tomás Bastos na época para a OAB, era que primeiro que seriam só os advogados de operação, tá? Não tem nada a ver com contencioso. Todo mundo do contencioso... Essa talvez seja a maior confusão que é feita. E o contencioso entendo em sentido muito amplo, desde a arbitragem, conciliação, mediação, tudo que for contencioso, onde houver um direito de defesa, entendo um direito de defesa
inclusive civil ou administrativo, isso tudo está fora, sem menor dúvida. Seria realmente essa assessoria de operações. E aí eles reportariam para quem? Não para o COAF, para a OAB, para um órgão federal da OAB, que avaliaria a operação e, eventualmente, a comunicação aí sim para o COAF. Com isso, dando mais uma camada de segurança para a questão do sigilo profissional. Então, essa era uma solução. No meu ponto de vista, e dessas pessoas que eu mencionei, de um grupo de alunos da GV que agora está estudando isso, nós entendemos que regulamentação é segurança. A OAB, ou algumas pessoas da OAB, entendem que regulamentação é assunção. Mas não precisa assumir, porque já está assumido, né? Já há advogados investigados, em quase todos os últimos casos que eu trabalhei, tinha um advogado não penal, tinha um advogado denunciado, e as pessoas se encontram, a OAB acaba se vendo na posição de ter que intervir pela comissão de prerrogativas, quer dizer, a OAB entende que isso é prerrogativa, mas não regulamenta. Tá. Que não é uma postura saudável, não é uma postura que nos dá segurança e não é uma postura que dá segurança para os bons advogados. Porque os advogados que cometem crimes têm que ser presos e perder a licença para trabalhar. Sim. Né? Não tem que ficar com licença, autorização para trabalhar entre os advogados que querem fazer as coisas de forma correta. E também tem que se levar sempre muito em conta a realidade do nosso país, que é uma realidade ainda de empresas informais, né? Às vezes você não tem todos os documentos fiscais, isso não quer dizer que você não prestou serviço. E nem... Então, assim, se cria uma situação de inversão de ônus da prova que às vezes não condiz com a nossa realidade. E outra. E dificulta a prova, inclusive o próprio advogado depois. Totalmente, inverte o ônus da prova, né? Você tem que provar. E também a outra decisão, né? Tem alguns PLs para criminalizar, especialmente os advogados criminais que recebem honorários maculados. Por quê? Porque o advogado criminal, em virtude da relação profissional com o cliente, ele sabe se o cliente praticou crime ou não, e provavelmente ele sabe se aquele capital que está sendo utilizado para pagar seus honorários pode ter origem em infrações penais. Porque é da essência do serviço deles saber essas coisas para poder fazer uma boa defesa. Então, por isso que eles querem pegar a pessoa que está mais vulnerável, que são os advogados criminais, que têm que saber isso para poder fazer a defesa. Então, tirando todas as questões que eu já falei, essa é uma questão de Estado. Essa não é uma questão de lavagem de capitais. Essa é uma questão de Estado. Porque nós somos um país continental, no qual se investe muito pouco em defesa. A Defensoria faz um trabalho maravilhoso, mas dentro do que lhe é possível materialmente. E com isso estariam desassistidos milhares de réus que não teriam como ser bem... Né? O sobrecarregamento da Defensoria privaria milhares de pessoas de uma defesa adequada. Sim. Naquele momento que ela e seu advogado versus todo o poderio do Estado. Então, essa não é uma decisão simples. Essa é uma decisão complicada. E essa é uma decisão política. Que tipo de defesa nós queremos para os nossos cidadãos quando eles estiverem diante do Estado? Por exemplo, nos Estados Unidos, se fez, porque eles também têm o tipo penal de recebimento, puro e simples, se fez uma norma expressa dizendo que recebimento de honorários para defesa criminal nunca constitui lavagem de capitais. Então, veja só, né? Portanto, essa não é uma questão do advogado ser mal porque ele recebe honorários maculados. É uma questão de ponderação de dois interesses. O que nos interessa mais e o que nós precisamos mais aqui. Então, acho que são essas as questões ainda que estão na mesa desde aquela época. Sim. E por elas ainda estarem na mesa, eu tenho um grupo de alunos do mestrado e nós formamos um projeto de pesquisa no âmbito do mestrado que está em andamento. A gente vai fazer um levantamento, a gente vai fazer um update desde lá até o que aconteceu, né? Tá. O que agudizou, o que ficou mais leve e quais seriam as necessidades de continuar nessa luta, que, para resumir, é uma luta de tentativa de, primeiro, separar os grupos de casos para não virar tudo uma feijoada, porque não é. E aí propor soluções individualizadas para essas
constelações de problemas. E, Elô, por que que você, o que você acha, a tua opinião, por que a OAB não regulamenta isso? Porque do que eu entendo das pessoas com quem eu conversei, ela entende que se ela regulamentar, ela está assumindo que o recebimento poderia ser crime, ela está assumindo que advogados intervêm em operações de lavagem, ela está assumindo que advogados fazem repasse de propina. Mas ela não precisa assumir. Aliás, ela precisa assumir. Porque a questão é que esses advogados que efetivamente praticam crime não são a regra da advocacia. Sim. E com a omissão dela, ela está... Pondo todo mundo no mesmo balde. Ela está privilegiando, entre aspas, pela falta de uma palavra melhor, essas pessoas e não as outras, que são a grande maioria. Sim, sim. Então, talvez seja ainda um discurso antigo, lá de 2012, né? E hoje a situação seja diferente. Uhum. E é mais premente que haja uma regulamentação. Você veja que nos Estados europeus, os advogados são obrigados a reportar. Eles não podem receber honorários. Então, eu acho que uma posição forte da OAB seria muito, muito bem-vinda. Mas tem muita resistência. Tem muito desconhecimento. Muito desconhecimento. É impressionante. Eu me lembro que no início, com a alteração da lei de lavagem lá atrás, e depois o início dos estudos em cima disso, mesmo essa questão dos honorários, na advocacia criminal, por exemplo, era um pavor. E depois foi assentando por conta de produção científica de vocês, né? Consolidando o entendimento, e aqui eu faço referência tanto a você quanto ao Pia, nesse sentido, de deixar isso extremamente bem separado, né? O que é uma atividade que poderia configurar lavagem da atividade de um honorário, recebimento de honorário, que não configuraria, ainda que soubesse da origem. Aliás, na esfera criminal, é muito comum que a origem lá pelo cidadão ela seja duvidosa, mas não pelo advogado que recebe, tributa o seu recebimento, ou seja, faz toda a parte da Receita Federal de forma adequada, não pode ele sofrer uma criminalização da sua conduta que é absolutamente dentro da legalidade. Eu gosto de tirar um pouco desse peso, porque fica parecendo que nós queremos um privilégio. Eu gosto de pensar no médico. Sim. Eu gosto de pensar no dentista. Eu gosto de pensar, eventualmente, numa pessoa que te auxilia uma vez por semana, que você paga com o seu dinheiro. E ninguém questiona. Eu gosto de pensar nisso, para tirar essa visão de que só o advogado recebe valores produto de crime. Não é só advogado. Todas as pessoas que recebem de uma pessoa que tem seu patrimônio maculado pela prática de um crime, todas elas estão recebendo. Dono do supermercado, da padaria, da farmácia, a escola, dos filhos, a sua escola, todos. E aí, essa é a parte, né, sacana da coisa. Por que o advogado? Porque em função do serviço dele, que é o advogado criminalista, que é justamente saber dos fatos para poder defender, vamos pegar isso daí. Quer pegar. Perfeito. Que é o que está mais vulnerável por exercício de um ofício, aliás, exercício de um dever, cumprimento de um dever, que é o dever dele de saber. Então, e outra... O dever de saber e o dever de sigilo, né? Nas duas pontas. O legislador não criminalizou o recebimento, puro recebimento de valores maculados. Não criminalizou. Perfeito. Eu acho que esse é o ponto de maior receio dos advogados. A gente sabe dos criminalistas, mas acho que de todos, né? Porque acaba atingindo todo tipo de advocacia. Porque hoje, ainda mais decorrente das grandes operações, muitas grandes empresas que necessitam da advocacia criminal também necessitam do tributarista, também necessitam do trabalhista, né? E a origem do patrimônio é a mesma, né? Mas a questão está exatamente aqui na nossa fatia, justamente por ser um ponto sensível aí, até mesmo para tentar fazer com que ele não tenha disponibilidade para ter uma boa defesa. Em muitos casos é exatamente isso que se faz. Isso é assim, é a nossa herança da ditadura, né? Tudo que é coletivo é mais importante que o indivíduo.
Essa é a nossa cultura e essa cultura do funcionalismo público generalizando, pegando todos os poderes. E generalizando, portanto, há exceções. Mas essa, infelizmente, é a nossa postura como povo. A gente acha que o coletivo é mais importante que o individual. Isso nunca deu certo na história humana. Né? Não faltam exemplos. Não faltam exemplos. É o oposto. Né? A nossa Constituição é fundada nas unidades de poder que somos nós. Nós somos as unidades de poder. E nós concedemos uma parte desse poder a eles. E é por isso que essa visão de sangrar o réu, inclusive privando de defesa, é típica de Estado autoritário. E a gente tem um pensamento autoritário no processo penal até hoje. Né? A gente esquece que o processo penal... A gente, como diz o Luiz Greco, a gente escreve livros e livros justificando a pena, e a pena é aplicada contra uma pessoa com relação a qual houve um juízo de condenação definitivo, né? Então, é um culpado. A pena se dirige a um culpado. A gente não aplica a pena em não culpado. E a gente vive explicando e gastando, com razão, né? Legitimando a pena, discutindo se ela é preventiva, mas a gente não gasta tempo legitimando o processo contra um cidadão e o processo se dirige a inocentes também. Sim. E raramente se vê uma legitimação, um estudo aprofundado da legitimação de Estado processar um inocente. Sim. E a gente tem visto isso agora até com mais volume por conta de novos projetos como o Innocent Project, por exemplo, e agora tem a sua vertente aqui nacional, que tem produzido aí bastante trabalho que eu acho que serve como alerta, né, às pessoas. A gente, de uma forma geral, e por conta de um massacre que existe desde sempre, né, uma cultura de massacre, eu acho, somos vistos muitas vezes como inimigos, né, aquele que defende o bandido, né? Agora as pessoas começam a perceber, e eu acho que isso também é um grande papel desses institutos, a mostrar que existe um número muito grande de pessoas que passam por um processo, que passam por condenações e por penas que não deveriam ter passado por nada disso. As pessoas começam a entender que o direito penal, de verdade, pode atingir todo mundo, né? Eu falo que ele não atinge porque ele é seletivo, senão ele atingiria todos, indistintamente, todos os dias, né? Então, isso é um papel importante aí. Mas, focando aqui nesses 3 pilares aqui que você disse aqui, do partícipe, daquele que recebe os honorários maculados e o dever de repórter, eu acho que esse segundo, né, Elô, o do recebimento dos honorários, talvez seja o que gera mais dúvida e mais polêmica realmente por conta do receio. Porque nas outras 2 pontas, tanto o partícipe, eu acho que esse é uma figura mais tranquila de compreensão, embora falte regulamentação, e o dever de repórter, eu acho que as pessoas hoje estão muito mais assentadas nos seus ensinamentos, do Pier, do Vilardi, que dão uma tranquilidade nisso. Mas ainda esse meio existe o receio. E eu posso dizer que esse receio existe em todas as áreas. Assim, o pequeno advogado, o grande escritório de advocacia, todo mundo tem um pé atrás com isso. E não raras as vezes que a gente participa de reuniões, tudo... Hora que vamos assentar as propostas, o primeiro, assim, gente, mas como é que é isso aí? Como é que isso vai entrar? O receio, ou seja, no momento que está todo mundo passando por uma crise mundial que provoca reflexos financeiros devastadores sobre todo mundo, existe essa preocupação também, né, pela insegurança. E eu acho que aí o papel de vocês, que são os doutrinadores da área aí, junto com o papel político em cima da ordem, talvez a gente precisa tentar redobrar esforços aí para tentar regulamentar isso. Porque o que acontece na prática é o seguinte, digo, repito, vivo repetindo, já escrevi. Receber honorários maculados não é crime. O que pode acontecer é, eventualmente, receptação, se receber coisa móvel, né? Aí tem que tomar outro cuidado. Mas você quer correr o risco de ser investigado porque recebeu? Não quer, né? Então você vai começar a tomar medidas individuais para achar uma forma de receber os honorários. E se você tem uma desconfiança de que os valores do seu cliente... Olha, eu não vou aceitar dinheiro seu, eu não aceito dinheiro assim, não aceito... Né? Bom, dinheiro não aceita nunca em cash, mas
Eu falo, não, não aceito dessa fonte, não aceito daquela. Você não precisaria fazer isso, porque isso Sim. não é crime, Aham. né? Mas a gente não tem essa proteção de talvez um parecer, uma manifestação da OAB, não sei, um Olha, Ministério guia. Público na área agora, o De Então, Grandes aí, entrou. Mas o Rodrigo pensa como eu. Sim, eu sei. Pode Eu só marcar uma provoquei. live com ele. A questão é que Aliás, a figuraça. OAB deveria ser explícita com relação a isso e indicar cuidados quando você vai receber de terceiro. Assim, indicar esse âmbito, vamos dizer, de supersegurança para que a gente pudesse trabalhar ok. E não nós individualmente. Você, Ou você simplesmente fala, não, vou correr o risco. Aí você corre o risco, você senta no banco dos réus junto com o seu cliente. Quer dizer, você você pede mencionou um cliente. ponto, Elô, e eu já conversei sobre isso com o Pia. E eu gostaria que você esclarecesse. Tua frase aqui, vou repetir tua frase. Receber em dinheiro nunca. Por que nunca? Qual o problema de receber em dinheiro? Então, eu vou fazer a abordagem da lei e a abordagem da vida. Tá, Abordagem da lei. Não tem problema nenhum, bem pelo contrário, você não pode recusar, porque é contravenção penal. Tá? perfeito. Abordagem da vida. Da É vida. onde, é onde dá o pau. É onde dá exatamente, porque assim, você falar, recebi do primo, é menos mal, vamos dizer que você esteja sendo investigado. A investigação já está errada. Porque se você realmente prestou seus serviços, receber por pagamento de serviço não é crime de lavagem. Mas então já está sendo investigado, tá? Indevidamente, mas está. Você não quer. Mas tá. Aí você vai explicar que o dinheiro, como você preferiria explicar o recebimento dos seus honorários? Em uma mala de dinheiro, ou uma mala não, um pacote de dinheiro, ou pagamento por terceiro via TED? É isso. Sim. Assim, então vamos dizer duas coisas. Uma coisa é não se ajustar à lei. A outra coisa é que não possa haver uma investigação ilegal e eventualmente ter uma ação penal. Esse risco está aí para todo mundo ver. Uhum. Você quer esse risco? Geralmente não. Por quê? Porque você pede tudo com ele. Não é que seu negócio não é uma construtora que eventualmente você fala, não, vou correr o risco de receber aqui em cash por esse apartamento. Isso não é o teu business. Sim, Um processo criminal por lavagem afeta o seu business, que é o seu nome, e é sim, sem serviço dúvida. advocatício. Aham, Essa é a questão. verdade, Agora, teve gente que sobreviveu também, mas não é todo mundo que sobrevive. Geralmente verdade. sobrevive quem trabalha dentro de uma grande estrutura de escritório que tem um nome separado das pessoas. Então, você continua sobrevivendo lá dentro, mas isso não é a realidade da maciça maioria de nós. Verdade. Né? Absoluta razão. Elô, bom, eu acho que é isso. E eu fico muito feliz e agradecido com essas orientações suas, né? Sei que você tem outro compromisso também. Tem uma fila, né? Já saiu de né? Da reunião da comissão. Reunião da comissão e agora assunto de comissão também, agora à noite. Vamos em Pois frente. é. Eu estava Mas explicando deixa eu para. só aproveitar e falar assim, até depois a gente pode bolar outras lives lá para frente. Esse grupo está trabalhando nessas 3 frentes, né? Comunicação de operação suspeita, se o caso, recebimento de honorários, que é crime, o que a gente poderia sugerir para melhorar, e participação. Participações que não deveriam ser puníveis, de participações puníveis, separar também a lavagem da contribuição na fase de exaurimento da corrupção ativa. Então, nesse semestre, esses alunos estão fazendo um mapeamento dessas questões, o que mudou de 2012 para cá, inclusive na legislação que a gente usa mais comparada, Espanha, Itália, Portugal. E aí, no final do semestre, a gente deve ter um relatório. A gente deve fazer um webinar para divulgar esse mapeamento do status, né? Aí eu vou divulgar também, vocês serão muito bem-vindos no webinar, para a gente ter uma ideia de como isso está. A evolução de tudo isso, né? Porque Exato. é uma construção, na realidade, né? A história ao vivo, né? Então, muito legal, muito legal. Agradeço imensamente
pela oportunidade, Elô. É um muito prazer. Muito E- obrigada. E obrigada a Imagina. todo mundo que esteve aqui com a gente. Eu vou deixar isso aqui salvo aqui no IGTV, depois eu compartilho também nas outras mídias sociais. Enfim, o pessoal tem acesso aí. E se eventualmente surgir algum questionamento para mim, eu encaminho para você e aí você Não. responde, tá bom? Pois não, obrigada. Fique bem, fique em casa. Obrigado, querida. Obrigado a todo mundo que participou ao vivo, Tchau, aqueles que gente. assistem Obrigada. depois. Obrigado a todo mundo aí, viu? Beijão. Beijo. Tchau.